pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação pela qual ninguém quer passar, que é a reprovação. Nós que estamos aqui, estudando para concurso público em busca da nossa aprovação, em busca da nossa vitória, a gente teme muito a reprovação. Porque, querendo ou não, quando a gente está estudando para uma prova de concurso público, a gente coloca a nossa energia, a gente se esforça muito, né? Então, muitas vezes, para uma única prova, a gente estuda anos, né? Muitas vezes 2 anos, antes de sair o edital, a gente já está lá estudando, outras vezes espera e sai o edital e começa a estudar, então por meses, mas de toda forma, estudar para uma prova de concurso público é algo que demanda muito da nossa energia, é algo que exige muito de nós. Então, quando a gente vai lá fazer a prova de concurso e se depara com uma situação em que a gente sai mal e logo depois vem a reprovação, é muito normal que a gente se sinta muito mal e que a gente sinta aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de putz, eu não consegui. É uma espécie até de luto, né? Gente, é muito normal você chegar de uma prova de concurso público e querer jogar tudo pro ar e falar, eu desisto dessa vida. É extremamente normal. Eu penso, que a gente tem que pegar essa reprovação e usar ela a nosso favor. A nossa reprovação, ela não pode ser algo que passa despercebido, né? Porque ela veio para nos ensinar alguma coisa. Eu vou dar 2 exemplos aqui bem bobos, mas que vão ilustrar bastante o que eu quero dizer. O primeiro deles é que uma criança, para poder aprender a andar, ela passa por diversas quedas. Não é uma, não é 2, não é 3, não é 10, são diversas, que dirá milhares de quedas para que ela consiga alcançar a vitória dela, que é aprender a andar. E um outro exemplo muito também bobo é nesses filmes de ficção científica que a gente vê muitas vezes um apocalipse zumbi e aí estão lá em busca de uma cura, de uma vacina, e aí a gente sempre tem aquele cientista lá que todos os dias pega o gravador e fala dia 1, dia 2 e narra, as conquistas, as experiências que ele fez no decorrer daquele dia. A gente vê dia 1000, dia 2000, dia 3000, ou seja, ele tá lá naquele processo há vários dias até que finalmente ele descobre a cura. O que esses 2 exemplos eles nos mostram? Esses 2 exemplos nos mostram que é necessário que a gente persista e que a gente não desista, mesmo diante das reprovações, mesmo diante dos nossos fracassos. Se você foi reprovado numa prova de concurso público, não desista, continua. Só que não deixe que essa reprovação ela seja algo que passe despercebido. Essa reprovação ela tem que te ensinar alguma coisa. Se você passar por uma prova de concurso na qual você foi reprovado e nada mudar na sua vida, então quer dizer que você não entendeu o objetivo da reprovação, você não entendeu o propósito da reprovação. A reprovação ela tem um propósito por trás dela. E o propósito que está por trás da reprovação é que a gente ajuste a rota. Eu vou dar um exemplo. Você está estudando para um determinado concurso e você foi reprovado, nesse concurso. Se você continuar estudando da mesma forma, você vai obter uma nova reprovação. Porque se você está estudando com um determinado método, com um determinado sistema, para um determinado concurso, e você foi reprovado, você tem que pegar essa reprovação e usar ela como feedback, para você poder ajustar o seu método, ajustar a forma com a qual você está estudando. Muitas vezes eu estudei para a prova de concurso público e eu fui reprovada, e aí chegou na próxima prova que surgiu, eu falei, não, eu vou estudar do mesmo jeito, e aí eu fui lá e quebrei a cara do mesmo jeito. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa de caminhos diferentes. Sempre que você tiver uma reprovação, você tem que olhar para dentro de si, você tem que olhar para a sua rotina, você tem que olhar para a forma como você está fazendo. E você precisa fazer ajustes. É igual uma receita de bolo. Muitas vezes você vai fazer uma receita de bolo, você coloca 3 ovos e o bolo não fica bom. Você coloca 2 ovos, não fica bom. Até que você resolve colocar 4 ovos e meio. E daí o bolo ficou perfeito. É tudo uma questão de ajuste. Então, use as suas reprovações como feedback. Você fez uma determinada prova de concurso público, você saiu mal, nessa prova. Você tem que se questionar. Por que eu saí mal nessa prova? Onde que foi que eu errei? Onde que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer de diferente? A gente sabe que uma prova de concurso público ela tem várias disciplinas, Que essa análise ela tem que ser feita disciplina a disciplina. Aqui na prova de português, como que eu me saí? Aqui na prova de raciocínio lógico, como que eu me saí? Aqui na prova de direito civil, como que eu me saí? Muitas vezes, lá em raciocínio lógico, eu consegui fazer 70% da prova. Lá em direito civil, eu fiz 30% e em português, eu fiz 80%. Essas porcentagens, elas vão me dizer o meu grau de compreensão sobre a matéria. Então, aquelas matérias na qual eu não tenho uma compreensão muito grande, eu vou ter que dedicar mais horas a elas. Outras matérias que
eu já tenho uma compreensão melhor, eu já posso reduzir o número de horas. Mas a única pessoa que vai poder fazer a rotina de estudo, o método, o sistema é você. Isso é muito individual. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para fulano pode não funcionar para ciclano. Então a gente tem que analisar a nós mesmos. Existem algumas coisas assim que realmente eu posso dar de dicas que funcionou para mim e tudo mais. Em outros vídeos do futuro eu vou falar sobre isso, que é importância de revisão, importância de exercícios. Tem uma questão que é só você, sozinho, você com você mesmo que vai poder definir. Porque você precisa analisar qual que é o seu método, o que funciona melhor para você. Se para uma determinada prova eu foquei muito em teoria, e aí eu não consegui passar nessa prova, eu tive uma reprovação, então talvez seja o caso de eu fazer mais exercícios. Mas se já uma outra pessoa que focou muito em exercícios e esqueceu a teoria, e elas também saiu mal, essa outra pessoa vai ter que focar mais na teoria e não apenas no exercício. Então você consegue perceber que essa receita de bolo, ela não é igual para todo mundo? Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, olha, você tem que estudar tanto de teoria, tanto de exercícios, tanto de revisão. Não tem como. Isso é uma ilusão eu chegar aqui e falar, olha, faça desse jeito que vai dar certo, porque o estudo é algo muito individualizado. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, tenha com você o seguinte, use as suas provas como feedback. Sempre que você tem uma reprovação, analise matéria a matéria, como você se saiu, como você poderia melhorar, de que forma que você estava estudando naquela matéria, qual que era o seu foco naquela matéria, era exercícios, era teoria, era revisão, qual que foi seu foco? Analise onde foi o seu erro, descubra qual foi o seu erro, para que você possa corrigir esse erro e na próxima prova você obter um resultado diferente. Mas se você insistir em continuar fazendo mais do mesmo, a reprovação ela vai perder o propósito, que é te ensinar, que é te jogar para frente, que é te jogar mais perto da sua aprovação. E isso é muito essencial. E é nisso que a gente também se perde. Muitas vezes a gente vê aí pessoas que estão estudando para prova de concurso público há diversos anos. É porque você não aprendeu com as suas reprovações. Você foi de reprovação a reprovação sem aprender nada. E é muito difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil passar por essa situação. E isso também é um pouco pelo fato de que a sociedade, ela valoriza muito a vitória. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa lá no pedestal, com o troféu na mão, mas a gente não vê o que ela passou para chegar lá, naquela vitória. Então, a gente foca muito na vitória, a gente foca muito na conquista em si e se esquece do processo, e se esquece de como que foi difícil chegar lá, de como tivemos erros. E assim é a sociedade. E é por isso que às vezes quando a gente reprova, a gente se julga, a gente se joga para baixo, a gente se critica por ter reprovado, sendo que a reprovação é normal. Por essa situação, é muito importante que a gente simplesmente entenda que a reprovação não é algo de todo ruim. Ela é um feedback. A reprovação, ela é uma oportunidade de melhora, ela é uma oportunidade de ajustar a rota. Então, sempre que você reprovar, vá lá e tente identificar onde foi que você errou e faça diferente. Não faça mais do mesmo.